Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje muito feliz para ensinar uma peça super fofinha para vocês, esse arco-íris em macramê. Mas antes da gente começar, eu quero dar uma super dica para você. Se inscreve aqui no botão vermelho, inscrever-se e ativa as notificações no sininho e compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar de fazer essa peça. Assim você vai nos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda a gente a continuar compartilhando conteúdo legal aqui para vocês. Então, para fazer o nosso miolinho aqui do arco-íris, a gente vai precisar de arame e de cordinha. A gente vai precisar de um arame de cada tamanho e a cordinha a gente vai fazer 6 cordinhas para cada tamanho. Então, a gente vai precisar de um arame de 26 centímetros, de 20 centímetros, de 14 centímetros e de 10 centímetros. E as cordinhas a gente vai precisar de 31 centímetros vezes 6, 25 centímetros vezes 6, 19 centímetros vezes 6 e de 15 centímetros vezes 6. E para fazer o contorno do arco-íris, a gente pode fazer uma infinidade de opções de cores e de barbantes. Aqui vocês podem observar que as cores que a gente quis fazer nessa paleta, aqui é um barbante mais grosso e aqui é um barbante mais fino. Aí você conta uma quantidade de fio que vai ser correspondente ao outro fio mais grosso e vice-versa, para que fique proporcional ao resultado final. Aqui vocês podem observar, ó, a cordinha verde e a cordinha bege são de espessuras diferentes, mas a gente conseguiu colocar, então, aqui no caso, para a proporção de um barbante do bege para três linhas do verde. Então, a gente vai precisar, para o menor, 1,20 de barbante. Para o rosa, que vai ser na sequência, a gente vai precisar de 1,70. Para o amarelo, a gente vai precisar de 2,40. E para o bege, a gente vai precisar de 3,20, porque aqui nesse caso vai ser bege aqui essa carreira maior. No caso, essas medidas são para um arco-íris que vai ficar aproximadamente de 16 centímetros por 17 centímetros, né? Lembrando sempre que como é um item feito à mão, pode ocorrer variações e isso é normal, né, gente? Para materiais auxiliares, nós vamos precisar então da fita métrica, uma agulha de crochê para auxiliar os acabamentos, uma tesoura e uma cola. Então vamos à mão na massa. Você pode começar pelo fio maior. E aqui a ideia é que essas 6 cordinhas envolvam esse arame, né, para que ele fique bem escondidinho aqui no meio. E aqui a gente vai começar com o nosso nó plano contínuo. Então, para fazer o nó plano contínuo, você cortou, né, o seu fio bege, você vai unir as duas extremidades para encontrar o meio do fio. Encontrando o meio do fio, você vai envolver essas 6 cordinhas mais o arame com o nó plano contínuo. Então, você vai vir aqui por trás e vai começar a fazer o nó plano, né? Aqui a gente faz o primeiro para firmar, depois a gente ajeita esse arame mais no centro das cordinhas. Então, aqui deixa eu fazer com mais... Bom. Então, o nó plano, até a gente tem aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a gente tem um outro videozinho ensinando, porque ele é um nó básico e ele é um nó base do macramê, né? Então, a gente tem um outro videozinho ensinando ele lá. Vai ficar aqui na descrição do vídeo também. Então, aqui a gente veio por frente, agora a gente vai por trás. Aqui eu já consigo dar uma arrumada aqui para esse arame ficar mais no meio, escondidinho, ó, gente. E o nó plano, ele vai correr, né, com essas guias aqui no meio, né? Então, depois a gente pode ajustar corretamente aqui bem no início do arame, o início do nó plano. Ó, ele já tá bem escondidinho.
dessa forma, vou fazendo até chegar à medida dos 26 centímetros de nó plano trabalhado aqui. Aqui já chegou um ponto que tá bem firme, né? Já tenho aqui vários nós planos. E aqui que eu comentei que a gente precisa ajustar um pouco, ó. E daí ele corre, ó. A gente deixa aqui as cordinhas mais na ponta. E o arame... Opa, aqui eu puxei uma demais. Vou puxar aqui de volta. E o arame a gente puxa pra ele ficar por dentro aqui do trabalhado, ó. Já tá escondidinho aqui. Assim fica mais fácil para chegar aqui, né, à medida do trabalho que precisa ter os 26 centímetros. E aqui eu sigo com esse trabalho até chegar a 26 centímetros. Então aqui a gente tá chegando no final, né? Vamos medir aqui para ter certeza. Aqui a gente precisa de 26 centímetros de trabalho. Ó, deu 25. Eu vou fazer mais um ponto. E aqui, para fazer o acabamento, para ficar bem bonitinho, que a gente vai precisar do auxílio da agulha de crochê. Mas a gente vai deixar para fazer essa finalização aqui, esse acabamento, para esse fio aqui não desfiar, com todas as partes, com todas as outras cores prontas. Porque às vezes no processo da montagem dele, dá uma diferença, uma pequena diferença que a gente tem que às vezes desmanchar ou fazer mais um ponto para encaixar certinho, para ficar todos aqui alinhados. Então agora a gente vai repetir esse processo com as outras 3 cores nas outras 3 medidas. Então agora a gente vai fazer a montagem, né, com as partes prontas, ó. E aqui a parte importante que vai mostrar a importância do arame, né, que o arame que dá bastante estrutura. Então a gente começa aqui a dar a forma do arco-íris. E aqui, né, gente, como tudo que a gente sempre fala, tem que dar um carinho, né, colocar aqui uma intenção para que ele fique bem lindo, bem formadinho, bem no formato, ó. E aqui a dica é não fazer o acabamento aqui, né, deixar para depois dessa modulagem, porque às vezes dá uma pequena diferença que a gente precisa adicionar uma carreira ou desmanchar uma carreira, sabe? Então por isso que a gente dá a dica de deixar para fazer bem por último esses acabamentos, só mesmo antes da colagem. Ó, aqui eu acho que esse rosinha, por exemplo, vai precisar, talvez precise de mais uma carreira. Vamos ver.
Então aqui vocês podem ver, você pode ver que tá mais ou menos alinhado aqui. Tem aqui alguns detalhezinhos que precisam ser ajustados, por exemplo, aqui tá aparecendo o arame, a gente pode cortar. E aqui esse verde tá um pouquinho maior, então eu vou dar uma ajustadinha nele aqui, ó, nessa parte do meio, que aí ele já vai chegar na medida que a gente precisa. Vamos ver aqui. É isso aí. Agora a gente vai então fazer o acabamento. Onde que eu aproximo? Acho que tá bom. Então essa parte aqui você vai precisar fazer em cada uma das 4 partes, né? Aqui também, gente, vai muito assim é mais intuitivo mesmo, sabe? Não existe uma técnica específica para isso. Você vai fazer de uma forma que fique bonitinho, né? Aqui a gente pode dar uma largadinha para a agulha entrar mais fácil, ó. Daí você vai puxar para dentro. Então aqui ó, eu passei por dentro e aqui aí o detalhe dessa cola. A gente usa muito nos nossos trabalhos essa cola instantânea, né? Um adesivo instantâneo. Até mesmo tem que tomar um cuidado porque ela é bem forte e acaba que cola o dedo às vezes junto, gente. Tem que cuidar. E ela cola muito rapidinho e deixa um acabamento bem profissional mesmo, ó. Então a gente cola aqui onde a gente passou por dentro para ele fixar bem e não ter risco de soltar. E aí a gente vai cortar bem rente aqui, ó. Aqui a gente até pode passar por dentro aqui também. E lógico, essa parte que a cola acaba endurecendo um pouco, a gente pode deixar para baixo, né? Deixar então essa parte pro avesso. Aqui a gente vai deixar para aparar todas elas depois daí, que elas vão ficar juntas, que daí dá pra fica todas niveladas, né? Então você vai repetir esse processo, né, desse acabamento em todas as partes. E lembrando também, né, de cortar esse pedacinho, o que sobrou de arame também. Então agora, com todas as partes arrematadas, a gente vai fazer o encaixe aqui, né? Como a gente mostrou antes, o arame auxilia muito nessa parte, que ele mantém a peça firme, né? Isso vai fazer com que a peça se mantenha, mesmo pendurada na parede, que ela se mantenha fixa e no formato original. E aqui, outra dica que a gente dá é que você vai moldar aqui e deixar essa parte do nozinho de baixo bem próxima à base, né? Você vai precisar fazer essa parte numa base, né? Porque assim você vai conseguindo fazer a colagem e ele vai ficando bem acabadinho assim, ó. Então a gente pede pra, né, tipo, a gente sugere que você faça essa montagem, né, antes de começar a colagem, para ter certeza que vai encaixar certinho, que vai ficar bem no formato do arco-íris, ó. E agora a gente pode começar a colagem. E daí depois a gente faz aqui o recorte com ele já coladinho, já fixado, tá? Então vamos lá. Vou passar aqui a cola, fica mais fácil. Essa cola a gente passa
vai fazendo a passagem dela aos poucos, porque ela seca bem rápido. Então aí vai ter uma variação com a cola que você estiver usando aí, né? Acaba dando uma variação de um produto para outro. Essa aqui é muito boa porque seca rápido e é justamente um ponto positivo nesses casos, né? Porque você fixa já no momento e ela não precisa deixar secar nem nada assim, né? Então agiliza qualquer processo. Então assim você vai colando e sempre dando aquele carinho. Essa cola realmente é muito boa, gente. E aqui vocês podem observar que então a cola a gente passa bem em cima desses nozinhos aqui que se formam. E daí automaticamente, como você vai colar, o nozinho da carreira de baixo fica em cima. Então fica um visual muito legal assim, né? Fica os nozinhos aparentes, mas daí aqui você usa pra fazer a fixação de uma parte na outra. Acho que escapou uma parte, eu vou dar uma melhorada aqui. Então tá, ó, a gente fixamos, né, ó, ele já está no formato. Olha só essa combinação, essa paleta ficou muito fofa. Vocês podem ver, ó, é a mesma técnica, mas com uma combinação de cores diferentes se torna totalmente outra coisa, né? Outra proposta. Então aqui a gente vai fazer o corte das linhas, né? Pra ficar parecido. Aqui a gente até dá a dica também, por exemplo, fazer aqui dentro com um fio de outra cor também, né? Enfim, vocês podem usar aí a criatividade de vocês e criar infinitas combinações para fazer aí, né? Conforme cada necessidade aí, cada gosto, né? Principalmente. Vocês vão aparando também conforme ficando aí mais ou menos retinho. Então agora, pra gente fazer aqui o ganchinho, né, pra você poder pendurar aí essa pecinha em algum lugar, também é bem simples, né, você tem que aqui sinalizar aqui o centro e do lado avesso você vem e coloca, né, a cordinha aqui. A gente sugere essa mesma cordinha que a gente usou pra fazer o miolinho do arco-íris e com o auxílio da agulha de crochê você
consegue passar aqui, ó, no centro. E aqui também, da mesma maneira, que eu acho que eu vou passar em 2, vai ficar melhor. E aí, com o auxílio da cola, mais uma vez, você consegue finalizar. Da mesma forma que a gente fez cada acabamento ali de cada parte, a gente vai passar também aqui, ó, por dentro de um ponto aqui. Talvez uma agulha mais fina, né, gente? Vamos sugerir. Essa aqui é uma 4, talvez uma 3,5 ou 3, seja melhor. Aí aqui a gente passou a cordinha aqui por dentro. E agora a gente vai finalizar, então, de novo, ó, com um pouquinho de cola. Coloca no lugar. Aqui o outro lado, igual. Ajeita aqui pra ficar arrumadinho. E aí a gente corta aqui bem rente, né? Porque a cola realmente faz o trabalho dela. Isso. E aí, tá prontinho o nosso arco-íris de macramê. Então finalizamos a nossa peça. Se você gostou, então curte aqui, compartilha, se inscreva no nosso canal, que dessa forma você nos ajuda a continuar gravando, nos incentiva a trazer mais conteúdos legais para vocês aqui, tá? E também nos sigam no Instagram, se fizerem, marquem lá nós nos stories, @tricoteriaatelier, nos sigam lá também. Beijinhos!